Saudações, quarto ano. Vamos lá? Partiu aula de ciências? Vamos lá, galerinha. O que é uma bússola? O bacana é que ao estudar ciências agora, final do ano, a gente já sabe porque nós já estudamos geografia, já a bússola umas 2, 3 vezes. Então a gente sabe que uma bússola é aquele aparelhinho metálico, pode ser metálico geralmente, que vai sempre apontar para o norte e auxiliava os grandes navegadores, os navegantes, pilotos de avião, quem faz trilha, enfim, ele pode auxiliar em vários sentidos, tá bom? Vamos lá. Você já parou para pensar em como os antigos navegadores sabiam em que direção estavam navegando, mesmo cercados de mar por todos os lados? Como eles conseguiam explorar novas terras e voltar para casa? Sim, porque quem já viajou de navio ou já andou de barco em alto mar, sabe que chega um ponto que você só vê mar. Então você não tem uma referencial. Por exemplo, eu quero chegar ao Gonçalves Rocha. Então eu sei que eu tenho que passar pela igreja católica, pelo supermercado Extra, eu tenho que passar pelo sinal, tenho que virar à direita, eu vou passar por lojas, pela fábrica de bolo, enfim, eu tenho referências no mar, isso não acontece. Então, como eles se localizavam? Com a bússola. Então, foi muito necessário. A bússola é esse aparelho lindo aqui. Eu tenho uma que eu ganhei de presente, agora eu não vou lembrar onde eu coloquei exatamente, mas já levei para a escola uma vez. Eu tenho uma bússola linda, e ela aponta sempre para o norte. Então eu vou saber, por exemplo, eu posso estar meio perdido. Assim, tio, eu sei que o sol nasce a leste, aprendemos geografia. Eu sei que o sol se põe a oeste. Mas se eu estiver numa floresta onde eu não consigo verificar o sol, eu posso usar a bússola e verificar onde fica o norte. Logo eu sei onde o sol nasce, logo eu sei onde o sol se põe. Então eu já consigo me localizar mais ou menos ali, tá? Vamos lá. Faça você mesmo, é a construção de uma bússola. Quando estamos no colégio, eu sempre levo os materiais, a gente faz. Tem até como fazer com agulha e uma folhinha de planta e água, e um imã. Mas não estamos no colégio. Então, se você tiver a oportunidade de falar com seu pai e com sua mãe, e eles puderem ajudar, ok. Caso contrário, tá? Pode passar essa atividade. Como funcionam os ímãs? Bora lá, não. Deixa eu ler aqui em cima primeiro, tá? Página 377. Como você descobriu em sua investigação, a bússola é um instrumento simples. Ela é composta por uma agulha magnetizada que gira sobre um eixo que se movimenta livremente. A agulha sempre gira de forma que uma extremidade, geralmente pintada de vermelho, aponta para o norte, como se fosse atraída por um ímã. Mas isso só ocorre porque a agulha está magnetizada. Uma agulha simples não seria atraída e a bússola não funcionaria. Portanto, quando construímos uma bússola, é necessário imantar a agulha, passando o ímã natural várias vezes sobre ela, sempre na direção do seu comprimento e no mesmo sentido. Quando aproximamos uma bússola de um ímã, a agulha é atraída pelo ímã e não aponta para o norte, mas como de costume. Como funcionam os ímãs? Eu adoro brincar com ímãs. Eu também, parece mágica, né? E achei tão legal descobrir que a agulha da bússola é um ímã. Eu também. Mas por que será que ela aponta sempre para o norte? Você já brincou com ímãs? Mas vamos investigar seu comportamento. Número 1. Explorem os ímãs e os materiais fornecidos. Registrem suas observações. Infelizmente, também, na escola, levaremos ímãs para vocês verificarem, mas não podemos fazer nesse sentido, porque nós estamos em casa. Pergunta ao papai se ele tem 2 ímãs. Você vai perceber que uma parte, né, atrai a outra e a outra você não consegue encostar. É muito legal. Você pega 2 ímãs. Uma parte deles se atraem, eles colam. A outra você não consegue encostar, não consegue. É como se houvesse uma força entre os dois que você não consegue encostar os ímãs. É bem interessante mesmo. Quais materiais são atraídos pelos ímãs? Metais, sabemos, né?
B. Quais materiais não são atraídos? E aí, quais? C. O que acontece quando colocamos dois ímãs juntos? Aqui nós vamos ter essa questão aqui, ó. Tá? Você já ouviu falar que os opostos se atraem? Essa expressão tem origem no magnetismo. O ímã de barra possui dois polos, chamados norte e sul. Quando aproximamos dois ímãs de barra, os polos opostos se atraem. Quando aproximamos os polos iguais, eles se repelem. Ao redor de um ímã de barra isolado existe um campo magnético que pode ser representado por linhas partindo do polo norte à direção ao polo sul do ímã. Qualquer ímã ou material ferromagnético que se encontre dentro desse campo se alinhará com as linhas do campo magnético, com o polo norte na direção do polo sul e vice-versa. Isso pode ser visto com a limalha de ferro. Tá? Então, como eu falei com vocês, se vocês colocarem polos diferentes, eles se atraem. Polos iguais, eles se repelem. Ó, B2. Com o ímã de barra e uma bússola, explore as direções para as quais a agulha da bússola aponta em diferentes pontos ao redor do ímã. O que vocês perceberam? Registrem abaixo. Nesse caso, meus amores, acredito que vocês não vão ter um ímã em casa e muito menos uma bússola. Se tiver, que ótimo. Mas ele vai estar sempre buscando o norte, a parte mais magnética. Mas pode ocorrer, dependendo da situação, da sua experiência, e apontar para outros lados também, tá? Como funciona uma bússola? Olha que interessante esse desenho da Terra, como se fosse descascada. Olha, a crosta, o manto inferior, o núcleo inferior. Essa imagem é linda, a imagem perfeita. Como funciona uma bússola? Se pudéssemos observar o que há na parte central do planeta, dentro, encontraríamos o núcleo interno, formado de ferro e níquel, em estado sólido, e o núcleo externo, formado de níquel, ferro e pequenas quantidades de outros metais. A pressão do núcleo externo, ou seja, o núcleo de cima, é menor e os metais se encontram em estado líquido. Diferenças de pressão e temperatura, além de forças resultantes do movimento de rotação da Terra, fazem com que esse líquido metálico esteja em constante movimento. Então, esse núcleozinho aqui, ó, deixa eu mudar a cor para vocês verem melhor. Vamos de verde. Então, esse núcleozinho aqui é o núcleo interno, sólido como a rocha, formado de níquel e ferro. Esse aqui, tá? Já aqui, ó, ele é o núcleo externo, tá? Ele é líquido, então ele fica se movimentando. E esse movimento de metais dentro da Terra cria correntes elétricas. Número 1. Investigue o que acontece com sua bússola perto de correntes elétricas. Discuta por que isso acontece e registre. Legal, vamos lá. As correntes elétricas no núcleo da Terra fazem com que o nosso planeta se comporte como um imenso ímã de barra, produzindo um campo magnético gigantesco ao redor do globo terrestre. Isso responde à pergunta ali em cima também, ajuda a responder, tá? O campo magnético da Terra atua a todo momento, em todos os pontos do planeta, assim como ao seu redor. Esse campo magnético protege a Terra dos ventos solares. Sim, gente, o Sol, ele de vez em quando solta algumas rajadas, que a gente chama de ventos solares. E são, além de quentes, são eletromagnéticas, que pode causar vários problemas. Mas a Terra também tem a sua função de... Ó, interessante essa imagem aqui, ó. A Terra, né, porque é perfeita, ela tem a sua função de repelir esses ventos solares. Alguns atingem, mas são poucos. Mas se for com muita intensidade, podemos ter sérios problemas, como a extinção do nosso planeta. Enfim, fiquem tranquilos, ainda não aconteceu. Quando ventos solares entram em contato com o campo magnético da Terra, ocorrem as tempestades magnéticas. Essas tempestades podem causar danos elétricos, prejudicar a comunicação por satélite e afetar as transmissões via rádio. Quando partículas ejetadas pelo Sol tentam penetrar a atmosfera, elas são desviadas pelo campo magnético, principalmente em direção aos polos, onde se chocam com átomos de oxigênio e nitrogênio, liberando luz
Essas são as auroras boreal, no Polo Norte, e austral, no Polo Sul. No campo magnético da Terra, ajuda as aves migratórias a se orientarem. Isso porque as aves podem enxergar efeitos do campo magnético. Nossa, que incrível, né? As aves conseguem enxergar o que a gente não consegue. Do campo magnético por meio de uma molécula especial em seus olhos. As minhocas também se orientam em relação ao campo magnético, pois tem uma molécula em seu cérebro que age como um sensor. 2. Utilize seu conhecimento sobre ímãs e sobre o campo magnético da Terra para explicar por que a bússola aponta para o norte. Porque nós vamos ter ao norte uma concentração muito grande de materiais magnéticos. Como nós sabemos, né, essa questão dos raios, dos ventos solares com o magnetismo da Terra, isso acaba sendo jogado para os polos. Então ali é o ponto mais atrativo. Por isso que a ímã sempre aponta para o norte, que é o local mais atraente, mais magnético que tem. Então, uma aurora boreal. Nós vimos que a aurora boreal seria essa questão aí, tá? Dos ventos solares que entram em contato com o campo magnético da Terra. Então, ocorrem as tempestades magnéticas. Essas tempestades podem causar danos e tal. Então, assim, quando as partículas ejetadas pelo Sol, o Sol joga partículas, raios magnéticos para a Terra, e o Sol tenta penetrar a atmosfera, mas é desviado pelo campo da Terra e é jogado em direção aos polos. Então lá acontece, né, nesse choque desses átomos de oxigênio e nitrogênio, esse choque do magnetismo com oxigênio e nitrogênio, tem muitas luzes. A aurora boreal, vamos dar uma olhadinha no que é isso? Vamos lá agora verificar o que é uma aurora boreal. Só acontece nos polos, Polo Norte ou Polo Sul. O nome boreal vem de norte, mas também acontece no Polo Sul. Só que como no Polo Sul não mora ninguém, então a gente chama de boreal porque só é visto ao norte, porque tem gente para ver, né? Ao sul só os pinguins conseguem verificar esse show. Boreais são por causa dos ventos solares. Só que aí a gente cai em outro problema e não melhora quase nada. O que são os ventos solares, então? E para não acontecer isso, vamos começar do começo. O campo magnético no Sol é bem previsível e tem muita energia. Algumas vezes, perto das manchas solares, ou seja, regiões do Sol onde a temperatura é menor do que a média, esses campos magnéticos malucos conseguem liberar uma quantidade enorme de energia. E é isso que joga um monte de partículas carregadas do universo afora, causando as explosões solares, liberando os elétrons que poderão atingir a Terra se ela estiver no caminho. E para nos atingir, um elétron viaja 1,6 milhões de quilômetros por hora e demora 40 horas para completar esse trajeto. Mas se você está achando que isso é muito, saiba que a luz do Sol consegue chegar entre o Sol e a Terra em 8 minutos. Eu acho que você deve estar se perguntando o que deixa esse campo maluco. Então deixa eu responder logo. A superfície do Sol é formada por uma das 4 composições da matéria. Sim, 4, não 3. Existe o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Geralmente não é visto na escola, mas ele também existe. Tem várias TVs que também são de plasma. O plasma, ele contém muitas partículas carregadas com altas energias. Mas o maior problema é que elas estão em constante movimento. E isso deixa esse campo magnético bastante complicado. Mas voltando para o vídeo, quando o Sol libera essas partículas, ele libera junto os elétrons, que quando chegam à Terra colidem com os átomos de oxigênio e nitrogênio na nossa atmosfera. E é isso que causa a belíssima aurora. E geralmente elas acontecem a 100 km de distância da superfície. Mas infelizmente elas só acontecem nos polos, porque os elétrons são guiados, entre aspas, pelo campo magnético da Terra até um dos 2 polos. Para qual polo vai depende da inclinação do elétron, e se a aurora for formada no norte, ela vai ser chamada de aurora boreal, mas se ela for formada no sul, vai ser a aurora austral. E ao contrário do que muitos pensam, nem sempre as auroras são verdes. A cor delas depende da altitude que vai acontecer a colisão e depende também com qual átomo ela se choca. Em torno de 200 km de altura, ela bate com O2 e produz a tonalidade as cores ultravioleta, violeta e o azul, que são originadas do átomo de nitrogênio. Enfim, gente, então nós vamos ter essa questão aí linda desse jogo de luzes ao céu nos polos, por conta desse confronto entre os elétrons que vêm dos ventos solares em confronto com a nossa atmosfera. É lindo, gente. Eu nunca vi, eu sei,
mas pelos vídeos já vi em filmes, documentários, e é lindo. É um sonho ver também, né? Futuramente lá na Groenlândia, na Islândia, no Canadá, enfim, é possível. Ah, vamos aí para o número 3. Leve sua bússola para o local onde vocês registraram as direções cardeais e posicione-a no centro da Rosa dos Ventos. Observe a direção apontada pela agulha em direção ao norte, encontrado anteriormente, registre agora abaixo. Então, como eu não posso confirmar que vocês têm bússola, se vocês não tiverem, podem também... Ah, eu tive uma ideia muito boa. Vocês podem baixar uma bússola no celular. Perfeito. Então, vocês podem fazer as atividades, tá? Baixem a bússola no celular. Sim, funciona. Ela vai apontar sempre para o norte. E vocês vão conseguir fazer aí essas direções, ok? 4. O que você observou? Escreva suas conclusões. Vamos lá. Você deve ter encontrado uma diferença entre o norte identificado com o registro da sombra do gnomo e o norte encontrado com a bússola, não é? Será que as medidas das sombras estavam erradas? Será que a nossa bússola não funciona direito? Talvez você pense como o Theo ou o Luquinha e ache que cometeu algum engano. Fique tranquilo, provavelmente nada está errado. A agulha imantada da bússola aponta aproximadamente para o polo sul magnético da Terra. O polo sul magnético não se encontra exatamente no mesmo local do polo norte geográfico. Isso causa a diferença observada entre a direção norte apontada pela bússola e a direção norte encontrada pelo movimento aparente do Sol. Tá, gente, o que esse texto quer dizer pra gente? No desenho, o norte é aqui. Aprendemos, né? Deixa eu mudar a cor aqui pro vermelho, que eu prefiro. No desenho, sabemos que o norte é aqui em cima. Contudo, esse é o norte geográfico. A bússola, na verdade, vai apontar nessa direção aqui, ó, meio inclinado, a noroeste, tá? Então, acontece isso. Então, quem tem a bússola vai ter que fazer o cálculo e jogar um pouquinho para leste para ter uma coisa mais exata. Então, você pode usar para se orientar em mapas, curvas de nível, em lugares, montanhas, trilhas, desertos, em vários lugares. Você pode usar a bússola. Sempre que você vê o mapa, repara que vai ter uma rosa dos ventos em algum lugar dele, apontando para onde fica o norte, que é a nossa orientação, tá bom? Deixa eu ver o super desafio. Defina um local onde será realizada a corrida. Local. Deixa eu ver aqui. É mais um super desafio que tem que ser feito ou na escola ou em casa com pessoas, né? Vocês sozinhos em casa não vou exigir. Querem fazer? Ótimo, lindo. Mas se não quiserem, ok, porque tem que definir local, tem que ter outras pessoas. Ó. Definam em grupo, símbolos. Então é uma brincadeira em grupo. Eu não sei se vocês estão em grupo sozinhos, se quem está com vocês quer participar, então vocês decidam em casa se o papai, mamãe, irmão querem brincar e querem fazer essa atividade, ok? Sem problema algum. Atividades finais. Assinale número 1, tá? Assinale todas as alternativas com limitações do método de identificação dos pontos cardeais usando a sombra de um gnomo. O céu precisa estar limpo por um longo tempo. Vamos lá, vocês vão assinar as alternativas que têm limitações, que tem coisas que atrapalham, tá? O método de identificação dos pontos cardeais, usando a sombra e o gnomo. Aí você me diz, tio, o que é um gnomon? Vamos ver isso aqui direitinho, tá? Para quem não entendeu. Sombra. E como ela foi usada para marcar quanto tempo o dia tem. Há muitos anos atrás, não existiam relógios. E a única forma de saber quanto tempo tem o dia era através do movimento do Sol. Então, há muitos anos foram criados os gnomons, que são objetos como esse aqui. E esses objetos funcionavam como um ponteiro de relógio, sendo que o que se movimentava, na verdade, era sua sombra, de acordo com o movimento do Sol ao longo do dia. Então, com o auxílio desses gnomons, foram criados
os primeiros relógios, que foram os relógios solares. Cura. Ok? Então, o gnomon é uma espécie de ponteiro que fica paradinho e a sombra se movimenta. Então, você consegue perceber. Se você colocar, por exemplo, uma estaca no seu quintal, você coloca ali a sombra dele, por exemplo, assim, ó, você coloca uma estaca. Aí a sombra dele vai, às 6 da manhã, vai estar num ponto. Aí você marca ali, 6 da manhã. Às 7 em outro ponto. Às 8, às 9. Claro que provavelmente a sombra de um gnomo vai ser ao contrário. Então, se eu tenho um gnomo aqui, às 6 da manhã o sol nasceu, a sombra vai estar aqui. Aí depois às 9, meio-dia, 2. Você vai marcando onde está a sombra, colocando os numerozinhos correspondentes, meio-dia, enfim, entendeu? Vamos lá. Então, o que pode atrapalhar essa contagem, né, da sombra de um gnomo? O céu precisa estar limpo por um longo tempo, correto? Se é nublado, fica complicado ver, né, projetar uma sombra. Então, assim, qualquer alternativa que represente, vamos lá, com limitações do método. O céu precisa estar limpo por um longo tempo. Ok, tem realmente que estar. Não pode ser usado em dias ensolarados. Na verdade, pode. Deve. Não pode ser usado em movimento, ou seja, é necessário permanecer em um mesmo local por um longo tempo. Então, realmente, todas as questões são corretas, porque para você ter um relógio solar a partir do gnomo, você precisa disso tudo aí, tá bom? 2. Agulha da bússola. 2. A agulha da bússola aponta sempre para a direção norte. Como é que é possível saber as outras direções cardeais a partir do norte? Se o norte é sempre à sua frente, então a sua direita é leste, a esquerda é oeste e atrás é sul. 3. Marque nas rosas dos ventos abaixo a posição dos pontos cardeais de acordo com a direção norte indicada. Então, se nesse ponto aqui, se aqui é norte, onde fica o sul? Leste ou oeste? Se aqui for o norte, onde ficam os outros pontos? Pensa, sempre ao contrário, a norte é sul. E se o norte é para frente, coloque-se na direção e a sua direita vai ser leste. E vai completar os outros, ok? Deixa eu ver aqui. Então vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente volta e finaliza esse módulo com os exercícios. É isso, queridos. Beijo.